A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, onde lemos assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha que verso maravilhoso que nos descreve como é que nós somos salvos. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras. A Bíblia declara que é pela graça. A graça de Deus que se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Então nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Tem que ter fé em Cristo Jesus, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quero falar um pouco sobre essa conjunção pela graça. Encontramos em Efésios 2, verso 8, pela graça. Mas vamos encontrar muito pela e pelo aqui também em Efésios, não é? Olha só, eu vou mencionar 7 importantes pela. Há mais, mas eu vou mencionar apenas 7. Porque pela graça, é pela graça que nós somos salvos. Mas olha Efésios 2, verso 16. E diz assim: e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles a inimizade. Paulo está falando que Deus fez de ambos os povos, judeus e gregos, reconciliação. E como é que Deus fez a reconciliação? Pela cruz. Então, pela graça sois salvos, mas pela cruz sois reconciliados. Aí, ó, pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles as inimizades. Pela graça somos salvos, pela cruz somos reconciliados. Mas olha Efésios capítulo 3, verso 3. Paulo fala de um mistério e ele diz aqui, ó: como me foi esse mistério manifestado pela revelação. Não é assim que a gente entende os mistérios de Deus? Pela revelação. Deus revela nos seus mistérios. Então, pela graça nós somos salvos. Pela cruz fomos reconciliados. E pela revelação de Deus podemos compreender os mistérios de Deus. Como Paulo menciona aqui, como me foi esse mistério manifestado pela revelação. Olha aí, já vimos 3 importantes nessa conjunção. Pela graça sois salvos, pela cruz reconciliados, pela revelação nos é manifestado o mistério. Agora olha Efésios 3, verso de número 10. Para que agora, pela igreja, é pela igreja que nós vamos encontrar a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus. É pela igreja que somos nós, o povo de Deus chamado para ser igreja, e é pela igreja que vamos conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Chamemos 4 importantes pela graça sois salvos, pela cruz reconciliados, pela revelação é manifesto o mistério de Deus, pela igreja
vemos a multiforme sabedoria de Deus, pela graça, pela cruz, pela revelação, pela igreja. Efésios 3,17, olha só, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Como é que Cristo habita em nosso coração? Pela fé. É pela fé que o Cristo habita em nosso coração. Então, pela graça sois salvos. Pela cruz somos reconciliados. Pela revelação conhecemos os mistérios que nos é manifestado. Pela igreja vemos a multiforme sabedoria de Deus. E pela fé, Cristo habita em nossos corações. Pela graça, pela cruz, pela revelação, pela igreja, pela fé. Efésios capítulo 5, versículo de número 13, lemos: mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então, é pela luz que tudo se manifesta, até as coisas ocultas, pela luz da revelação de Deus, todas essas coisas são manifestas e algumas são condenadas pela luz. Olha aí, pela graça sois salvos, pela cruz reconciliados, pela revelação entendemos a manifestação do mistério de Deus. Pela igreja vemos a multiforme sabedoria de Deus. Pela fé, Cristo habita em nossos corações e pela luz é que as coisas são manifestadas. Mas para terminar essa pequena meditação, Efésios capítulo 5, verso 26, lemos acerca da igreja, falando do noivo, marido da igreja que é Cristo, para a santificar, purificando com lavagem da água pela palavra. Santificar, purificando pela palavra. A palavra faz isso, ela nos santifica, ela nos purifica pela palavra. E a palavra também gera fé em nossos corações. 7 importantes na carta aos Efésios. Pela graça sois salvos, pela cruz reconciliados, pela revelação o mistério de Deus, pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, pela fé Cristo habita em nossos corações, pela luz as coisas são manifestas e pela palavra nós somos santificados e purificados pela palavra de Deus. 7 importantes pela graça, pela cruz, pela revelação, pela igreja, pela fé, pela luz, pela palavra de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.500 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.